E eu divulguei no grupo de microfranquias. Eu vi lá. Parar de falar do Coronas um pouco? Vamos falar de aprendizados e oportunidades, né? Rapaz, aquele grupo lá tá bravo aí. Nossa Senhora. Assim, que é até difícil moderar, né? Porque É difícil. é um momento completamente adverso, né? Tá todo mundo E nervoso, né? Todo mundo Vamos difícil. se lá? a gente não for desse ponto de... Vamos começar? Podemos? Bom, podemos. Vamos lá. Vamos lá. Só um instante, por favor. Vamos lá. Oficialmente, agora, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Simone, gerente da área de educação da BF, e serei a facilitadora desta sessão junto com vocês. Para iniciarmos, eu gostaria de alguns principais combinados. Aqui vão algumas dicas para o nosso melhor aproveitamento desse momento tão importante. O primeiro é que nós informamos que a sessão será gravada e poderá ser disponibilizada posteriormente nos canais oficiais da ABF. Eu informo que as perguntas serão respondidas após a apresentação dos nossos convidados. Para melhor organização da sessão, a nossa comunicação deve ocorrer via chat. Para isso, eu peço que utilizem dois principais códigos. O primeiro é a hashtag pergunta e logo em seguida registre a sua pergunta. O segundo é a hashtag contribuição. Em seguida, registre a sua contribuição, sua consideração, a sua boa prática que queira compartilhar. Perguntas serão atendidas por ordem de recebimento e poderão ser limitadas de acordo com o tempo restante da sessão. Para dar as boas-vindas a vocês, eu quero convidar Ângela Manzoni, nossa diretora de Educação e Inteligência de Mercado. Ângela, por gentileza, com você a palavra. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão de mesas virtuais. Nós já realizamos 42 sessões sobre diversos temas, com mais de 4.800 participantes. E essa é uma entre as diversas ações que a BF tem desenvolvido e implementado com assertividade nesse momento. Nós estamos trabalhando nas mais diversas frentes e amanhã, às 9 horas da manhã, a gente tem uma super live para todos os associados e o André, presidente da BF, tem um convite especial para vocês. Você pode soltar o recado do André, por favor, Sim? Tudo bem, pessoal? Queria convidar todos vocês para não perderem a nossa super live, que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 21, às 9 da manhã. Essa super live será com todos os diretores da BF e nós vamos mostrar para todos vocês o que a gente tem feito durante esses últimos 60 dias que a pandemia do Covid-19 assolou o nosso país, assolou a nossa saúde e principalmente a economia. A ABF não ficou parada, a gente trabalhou muito e a gente quer mostrar para vocês todas as frentes nas quais a gente conseguiu avançar. Tá bom? Conto com todos vocês nessa live, não deixem de assistir, é exclusiva para associados da ABF e será um momento muito bacana de troca, de conversas, para que a gente possa construir um franchising cada vez melhor. Conto com todos vocês. Um forte abraço. Legal, aqui na tela vocês têm o QR Code, né, para se inscrever. Quem nos acompanha pelo celular e não conseguir capturar esse QR Code, nós vamos colocar o link aqui no chat. Então eu peço a todos vocês que assim que a gente acabar essa mesa, quem não se inscreveu, se inscreva, né, garanta a sua participação, porque é primordial a participação dos associados para a gente construir mais frentes de atuação. Então, em alguns instantes, a gente vai iniciar a nossa 43ª rodada de mesas. Eu gostaria de agradecer ao patrocinador desta mesa, o iFood. Então, a gente tem um recado do iFood também.
Em tempos como estes, todo mundo se dedica para cuidar de quem gosta. Todo mundo se entrega. E o iFood entende a responsabilidade que tem. A gente sabe que é preciso seguir entregando refeições por todo o Brasil e se entregar ainda mais ao país. Por isso, criamos um fundo de apoio financeiro ao entregador, que conecta mercados e restaurantes às pessoas. Para garantir a segurança do cliente e do entregador, criamos uma tecnologia que garante a entrega sem contato físico. O cliente paga pelo app e o entregador deixa o pedido na sua porta. Lançamos também um fundo de suporte financeiro para ajudar os pequenos estabelecimentos que terão um desafio enorme pela frente. E vamos continuar trabalhando incansavelmente por vocês, nossos clientes, restaurantes parceiros e entregadores. Tempos como estes são feitos de entrega, e essa será a nossa entrega. Muito obrigada pela parceria, e aqui a gente tem o QR Code da equipe iFood, que está à disposição de todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre os aprendizados e as oportunidades para retomada no segmento de microfranquias. Então, uma série de pontos de vista, de experiências vão ser compartilhadas. Então, a gente precisa deixar claro que as posições colocadas aqui não são posições da BF. O nosso objetivo é sempre o debate, então nós vamos conversar, compartilhar informações, trocar experiências e, claro, que a decisão de como agir é sempre de cada um. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu dou as boas-vindas a todos vocês e agradeço muito a presença e a disponibilidade dos nossos coordenadores de hoje. Então, muito bem-vindos, Zé Rubens, da Guias e coordenador da Comissão de Microfranquias, Arquelau, da Padaria Pet, Bruno, da Mordidela, Kael, da Silfood e Silpag. Então, nós desejamos uma excelente mesa, um excelente dia, e eu passo para o Zé Rubens para começar com as suas considerações. Primeiramente, quero agradecer a Ângela e todo o time da BF, a Simone, a Noelma, que ajudam todos esses eventos online. Eu tenho assistido várias lives e posso confessar que já várias estratégias que eu aprendi nessas lives estão sendo aplicadas no nosso negócio. Para quem não conhece, meu nome é Zé Rubens, eu sou CEO da Guias. A Guias é uma rede de franquias de agências digitais. Hoje a gente conta aí com 130 operações, tanto no Brasil, Estados Unidos, também na Europa, começando por Portugal. E a gente teve uma intensificação daquilo que a gente é, porque a nossa franquia ela já nasceu home-based, então a gente se intensificou sendo home-based, nós com os nossos franqueados, e a gente teve diversos pontos de aprimoramento nesse momento, né? Até trazendo um pouco do que o Felipe da Maria Brasileira falou na nossa última live. Ele falou que, na verdade, a gente não tem uma gestão de crise, a gente tem uma gestão de oportunidades agora. E foi isso que aconteceu. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui. Acho que a gente vai falar sobre isso, né, durante o decorrer desse bate-papo. E aí eu vou passar para os nossos amigos se apresentarem também. Vamos lá. Arquelau, pode começar com você, cara. Legal. Bom dia, pessoal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Arquelau. Sou sócio-diretor da Padaria Pet. Eu cuido da área de expansão e franquias da rede. Padaria Pet é uma empresa nova. Eu sempre digo que a gente é meio bebê dentro do ADF, porque a gente se associou há menos de 2 anos. Mas a empresa em si ela já existe há um bom tempo e a expansão começou há mais ou menos uns 3 anos atrás, né? Hoje a gente está com cerca de 50 revendedores no mercado. Além disso, 2 lojas próprias e 5 franquias abertas em operação. E a gente estava para abrir até o estimado, era em maio a gente estava com 5 franquias para abrir, né? E aí é um fato curioso que quando foi anunciada a quarentena, cara, eu estava no meio do treinamento desses 5 novos franqueados. E aí eu fiquei extasiado, eu falei assim, e agora, né? Passou pela minha cabeça, o que eu ia fazer, né? E aí a primeira coisa que eu fiz foi, primeiro meditar. Meditei pra caramba. E depois a segunda coisa é sentar com meus sócios para olhar a questão financeira. E a ideia foi ver item por item
porque a gente sabia que um cenário ia ser um cenário que a gente teria que enxugar custos, e a gente olhou item por item e começamos a renegociar. Então a gente fez a lição de casa primeiro para ver em termos de liquidez, o que a empresa tinha de liquidez para poder se manter, mesmo sem saber exatamente quanto tempo ia durar a quarentena. Depois disso, tendo já esse controle, o melhor controle financeiro de tudo, aí a gente começou a olhar. E aí eu acho uma coisa bacana que já vou entrando aí um pouco em aprendizado. Uma das coisas que eu aprendi é ouvir muito, né? Até tem um ditado chinês que diz que não é por nada que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só, né? Porque a gente precisa ouvir. E eu comecei a ouvir muito o mercado. E quando eu ouço o mercado, uma das coisas que eu acho que eu tenho que ouvir é, na verdade, pessoas de fora. Então, uma das coisas que a gente fez é começar a entrar em contato com empresários que estão em outros países. Sobretudo países que estão há 3 meses ou 2 meses na frente de nós, né? Que já passou, ou está passando, ou já está no momento de queda da pandemia já. E aí eu comecei a ouvir japoneses, pessoal de Taiwan, pessoal da China mesmo, para entender o que estava acontecendo no mercado, sobretudo no mercado de varejo, né? Então, acho que isso foi uma das lições que eu aprendi, aprender a ouvir os outros no mercado, né? E outra coisa que eu acho que, para quem vem de mercado financeiro, uma lição muito importante é ouvir o mercado financeiro, ouvir, sobretudo, quem está trabalhando na área de bolsa. Porque, normalmente, quem trabalha com isso sabe que o que acontece na bolsa eles se antecipam muito o que está acontecendo no mercado em geral. Então, acho que isso é um ponto importante também. Enfim, e aí, de novo, mencionando o que você falou, eu participei da live que vocês fizeram com o pessoal, com o Fernando do comitê da Casa Brasileira. Cara, foi a mesma coisa. Quando eu vi o negócio do comitê de oportunidades que ele criou, eu falei assim, eu vou fazer a mesma coisa. E eu criei um comitê de oportunidades, trouxe aí tanto aprimorar o relacionamento entre nós e os franqueados, entre nós os fornecedores e também com os colaboradores. E aí a gente começou a determinar novas diretrizes da empresa. Bom, só para introduzir é mais ou menos isso que a gente começou a fazer e depois a gente conversa mais. Legal, bacana. Bruno, quiser dar uma palavrinha, se apresentar aí, falar dos primeiros aprendizados que você teve? Bom dia. Novamente agradecer também a oportunidade, o convite, parabenizar a BF por todo o trabalho que tem sido feito, né? Sabe que a gente está se reinventando, né? Acho que o primeiro aprendizado é exatamente esse. A gente saiu, nada é para sempre, né? Nada é eterno. Esse é o primeiro aprendizado. A gente está com uma operação ok, está com o mercado todo ok. De repente, da noite para o dia, todo mundo entende que o negócio tem que ser reinventado, tem que criar novas opções, né? Só minha apresentação, sou Bruno Zanetti, eu estou no mercado de franchising há 16 anos. Fiz franquia em mais de 30 países. Hoje nós somos um grupo, nós começamos com a Mordidela há 6 anos atrás. Hoje são 600 unidades entre 4 marcas e é multissetorial. Então, hoje a gente está com a moda, e cada uma, isso que é o mais interessante, né? Cada setor ela sofreu ou teve uma alteração diferente, foi um comportamento diferente. Então, a gente tem moda, nós temos alimentação, onde alimentação saudável, e também o mercado de serviços. Nós temos, em alguns casos, uma pequena queda, outros casos grande queda, quase que zerado, e em alguns casos nossos nós temos aumento também. E em todos os nossos casos nós precisamos, os maiores aprendizados foi sair da caixinha, né? Então nós tivemos que reinventar os negócios, nós tivemos que fazer novas possibilidades dos nossos franqueados continuarem suas operações, né? Ter faturamento, principalmente as mais abaladas. Nós ajudamos a questão que o Arkelar falou muito bem aí com relação a ter 2 ouvidos. Fizemos toda a lição de casa com todos os franqueados, aprendemos a negociação, fizemos negociação pessoalmente com todas as imobiliárias, fizemos negociações com todos os fornecedores, inclusive os nossos franqueados. Isso como franqueadora, não passamos uma diretriz para o franqueado estar fazendo. Nós fizemos, que é uma outra força estar fazendo diretamente. Então nós aprendemos principalmente ao custo, né? O faturamento na maioria dos casos caiu. Primeira coisa,
nós fomos para os custos também, baixar custo, negociação, fazer uma gestão, internalizar muita coisa. A gente sempre trabalhou com muitas consultorias, um trabalho um pouco amplo, que nesse momento nada... Aí, usar um ditado também, igual Arquelau, né? O olho do dono que engorda os bois, né? Então a gente entrou 100% dentro da empresa, novamente, depois de 6 anos aí. Claro, quando eu digo 100% é de fazer do A ao Z, fazer lição de casa, revisar materiais, fazer todo o trabalho que a gente faz no início e depois vai fazendo as adaptações, só que chega um momento que nós aprendemos que também tem que ter uma certa periodicidade maior e tem que ter um certo carinho, principalmente nesse momento, né? Muito legal mesmo. Essas experiências que a gente vai reforçar até o final dessa live aqui. E agora vamos colocar aí a palavrinha do nosso Cauel aí. Tem 2 marcas e, enfim, faz um trabalho fantástico no delivery e nos pagamentos também. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, também, assim como os demais colegas, parabenizar a ABF por essa iniciativa tão importante e relevante em um momento bastante crítico no mercado como um todo, né? E nós que fazemos parte do franchise, juntamente com a ABF, temos que ser pioneiros nessas discussões. Bom, meu nome, como já disse o Zé Rubens, é Cauel. Nós temos aqui 2 marcas. Nós temos a CEO Food, que é um delivery, um app de delivery de tudo, e também temos a CEO Pag, que são meios de pagamentos, desde maquininha até aplicativos. Bom, o que falar um pouquinho desse momento, né? No final do ano, em dezembro, eu estava na Europa, cuidando da implantação das marcas fora do país, em franco crescimento. Hoje nós chegamos em quase 700 unidades das 2 marcas, e de repente... veio esse furacão em meio ao mundo, né? Enquanto a gente falava no final de 2019 que o Brasil crescia e estava alavancando os negócios com as famosas reformas tendo andamento, nós fomos surpreendidos com algo novo. Então, já entrando um pouquinho no tema nosso aqui, nos aprendizados, né? Então, qual foi o primeiro aprendizado da nossa parte? Primeira coisa que nós pensamos, eu juntamente com os meus sócios e todos os stakeholders, equipe, colaboradores, nossos master, nossos franqueados, foi: precisamos sobreviver a esse momento. E como vamos fazer isso, né? Nós, apesar de estarmos num segmento que houve pouco impacto negativo, né? Nós somos uma atividade de utilidade essencial, atividade pública, que tem um papel preponderante nesse momento, que é o delivery. Tivemos 2 fatores muito relevantes para nós. O primeiro deles, que explodiu a procura da demanda do delivery. Isso vocês têm acompanhado aí por todos os veículos de comunicação. E o segundo é que nós nos deparamos com uma necessidade mercadológica enorme, porém os restaurantes, os lojistas estão passando por um momento dificultoso. Então, a nossa decisão foi, primeira, poder oferecer algo, uma contribuição como negócio, né? Mas a receita não caminhou em conjunto. Mas foi uma decisão importante a gente entender o momento, porque o primeiro aprendizado que a gente tem num momento tão difícil como esse, para tantas pessoas e tantos negócios, é de que maneira nós podemos entregar à sociedade, não somente, obviamente, nós temos a preocupação com nossos negócios, né, com a nossa vida pessoal, financeira, mas de que maneira nós poderíamos contribuir para a sociedade, para que a gente garantisse a sobrevivência do nosso negócio, redesenhasse a estrutura, né? Tivemos a oportunidade de parar. Um outro aprendizado foi parar nesse momento que existia uma onda muito grande de pessimismo por tudo que está acontecendo e reorganizar a nossa empresa e a nossa estratégia. Então, o que a gente fazia até agora que estava dando certo e o que a gente precisa se reinventar ou se adaptar a um novo momento. Então, o aprendizado foi sobreviver à crise, pensar de fato o que está sendo muito dito nos dias de hoje, né? Como a gente vai atuar no novo normal, quais são as adaptações. O Arquelau comentou sobre isso, sobre fluxo de caixa, né?
e eu entendo que qualquer empreendedor, a maior preocupação dele tem que ser a capacidade de fluxo de caixa. Quais são as gorduras que nós temos nesse momento para que a gente possa queimar, alinhar tudo isso. Apesar de nós sermos uma rede 100% puro sangue home office, as nossas equipes trabalhavam presencialmente. Um outro desafio foi adaptar a rotina de todas as equipes e os times e os departamentos. Home office, cada um na sua casa. Eu sempre digo o seguinte, um dos principais desafios de micro franquias, quando a gente fala do home office especificamente, é a pessoa conciliar a sua rotina. A rotina de trabalho, a rotina diária com a rotina pessoal. Então, a gente tem visto nos dias de hoje que isso tem sido algo essencial para o êxito ou para o fracasso do dia a dia, né? E uma palavrinha que se foi muito usada no ano de 2019, que ela ficou assim, power, agora em 2020, a resiliência. Todos nós estamos passando por uma prova de fogo. Então, um aprendizado importantíssimo nós temos que passar agora, nós temos que sair da teoria e ir para a prática. Eu tenho visto muitas pessoas com as mensagens, vamos ficar em casa, aqueles que podem, aqueles que não podem devem trabalhar. Nós aqui no nosso negócio, como nós temos aí a questão da utilidade essencial, nós temos uma rotina de trabalho triplicado nos dias de hoje, né? É uma demanda altíssima, é uma rotina diferente, porque você falar com fornecedores, por exemplo, todos aqueles que têm fornecedores em São Paulo, eles têm que conversar com os fornecedores, a maior parte das equipes estão atuando em home office, em expediente diferente, nem todas as entidades governamentais estão em pleno funcionamento. Então, um ponto de aprendizado muito importante foi esse, uma nova adaptação a tudo que está acontecendo, né? Sim. E uma das, assim, eu tenho, até para contribuir com esses aprendizados aí, foram 3 coisas que, para nós, foram fantásticas. Primeiro, a nossa capacidade de adaptação ao treinamento online. A Guia-se 10 anos no franchising, 23 anos de existência. Todos os nossos treinamentos de franqueados eles eram presenciais. E a quarentena estourou, né, depois, inclusive, do pós-IFA que a gente teve lá em São Paulo. E na segunda seguinte, que seria dia 17, a gente ia ter o início do treinamento com, se eu não me engano, 7 novas unidades. O que aconteceu? A gente simplesmente, de sexta até segunda, adaptou, cancelou alguns. Teve 2 franqueados, um casal de franqueados que não conseguiram, que perderam passagem. O resto a gente conseguiu adaptar tudo e a gente fez o treinamento e a gente conseguiu, desde então, a gente está encerrando, inclusive hoje, nosso 3º treinamento online, que são 8 dias de treinamento. Imagina, manter essa galera engajada aí. Foi fantástico e a gente teve um ponto bem interessante. Esse engajamento que a gente conseguiu transferir do presencial para online. Outro ponto é a rentabilidade da equipe no home office. Então, a gente tem escritórios, né? O nosso escritório é em torno de 20 pessoas trabalhando. A gente, dia 17, a gente não foi mais para o escritório. E aí a gente realmente entendeu como que a gente ia fazer isso. E uma das coisas que a gente fez e faz regularmente é uma reunião às 8 horas da manhã e uma reunião às 5 horas da tarde com todo o time, com pouca pauta, né, falando itens, e de repente com algum time a gente acaba estendendo um pouco mais, mas com todo o time entre 25 e 30 minutos. E hoje eu sei mais do meu negócio do que antes. E o terceiro aprendizado foi realmente conhecer não só os nossos clientes, mas também quanto os nossos fornecedores. Né? Alguns clientes que simplesmente falam assim, eu não vou pagar? Simples assim, eu não vou pagar. Então, mas a gente trabalhou o mês inteiro, mas eu não vou pagar. Não, vamos negociar, eu não vou... Não, cara, mas assim,
não tinha muito sentido para a gente não negociar, né? Não querer simplesmente, não vou pagar, você faça, busque o seu caminho que você queira. Putz, então a gente já conheceu alguns clientes e a gente conheceu também alguns fornecedores. Quais estavam realmente dispostos a estarem com a gente nesse momento e que, de fato, depois de que tudo passar, a gente vai continuar, porque entendo, e aí até alguns fornecedores que foram meio implacáveis aí, bom, beleza, a gente vai buscar outra alternativa, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Só para finalizar, eu acho que toda a minha rede, o mês passado foi um mês que a gente foi impactado, a gente caiu o faturamento da rede em torno de 20%, o que é muito menor do que muita gente, né? Então, mas esse mês a gente já retoma. Se não chegar ao que era em março, a gente retoma grande parte dele, porque existe uma acomodação. Sai um e entram outros. Então, às vezes, no desespero, a pessoa fala, não, acabou. Não, eu tenho uma unidade aqui, a gente teve um cancelamento, a gente atende poucos clientes com FII maiores, em torno de 10 a 12 clientes é o que a gente atende. A gente perdeu 4, 5, e agora a gente já está, talvez a gente encerre esse mês aqui com mais clientes do que a gente tinha. Então, é uma adequação que a gente tem que ter. Trago aqui o que o Arquelau falou, né? A meditação precisou muito naquelas primeiras 2 semanas, mas eu acho que todo mundo aprendeu. E agora, até na questão do tempo, a gente pode partir para a segunda rodada aí, falar em relação às oportunidades. O que você aprendeu que, através disso, possibilitou caminhar para novos caminhos? Arquelau, se quiser começar. Tá, bacana. Eu acho que uma das coisas que todo mundo está falando é assim, esse furacão todo, de certa maneira, fez a gente meio que sair da zona de conforto, né? Então, uma das coisas que aconteceu na padaria era aqueles projetos engavetados que você não deixava para lá porque tinha outro foco em alguma outra coisa, estava preocupado com o dia a dia, e de repente você teve que tirar e falar assim, não, agora isso aqui tem que sair do papel. E eu acho que uma das coisas que começou a gerar oportunidade dentro dessa crise foi parcerias com outras empresas e entidades, né? Vou dar um exemplo do que a gente fez dentro da padaria. Primeiro, em cima daqueles comitês, do comitê de oportunidade, a gente começou a focar algumas ações para cada um do relacionamento que a gente tem, um com fornecedor, outro com franqueado, tudo isso. E aí a gente, uma das entidades, o Sebrae, por exemplo, tem um curso de capacitação que chama Em Frente, Sebrae, que é um negócio bem legal, que eles antigamente cobravam e hoje eles estão fazendo parceria com as empresas de forma gratuita. O que a gente fez? A gente aderiu a esse programa, é um curso de capacitação que você faz em 2, 3 semanas, e aí você pode estar acessando uma plataforma deles, e a gente trouxe não só os próprios franqueados a se capacitarem, né, desde técnica de venda, gestão do negócio, financeiro, tudo isso, até a gente convidou palestrantes do mercado do varejo em geral para também participar e dar sua opinião sobre o mercado, né? Isso gerou um engajamento enorme, porque aí você une tanto parceiros, quanto os próprios colaboradores e quanto os franqueados. Acho que vale a pena as pessoas começarem a olhar essas entidades, como a ABF faz agora, com esses módulos de mentoria. Acho muito legal isso. Outra coisa que eu acho bacana, assim, o Senai também tem um programa que eles aplicam um grupo de estudantes, eu acho que desenvolvem aplicativos. Então, uma das coisas que a gente começou a fazer também é conversar com o programa do Senai, né, que chama Senai Sebratec, que é um subsídio do governo que eles utilizam, e eles montam aplicativos para você também. Então, se você tem algum projeto, aí as pessoas que estão assistindo aqui esse webinar, tem algum projeto que você precisa de uma plataforma tecnológica, de repente vale a pena você conversar com o Sebrae ou com o Senai aí da sua região e ver se ele tem algum programa específico. Hoje a gente está com 2 projetos de aplicativos sendo desenvolvidos pela Sebratec, né? Então acho que também é um negócio bacana, né?
E aí outras coisas que a gente fez, o próprio patrocinador aí, que é o iFood. Só uma pergunta, porque é pertinente. Claro. E o custo disso? Cara, o custo, eu não estou pagando nada. Eu não estou pagando nada, na verdade, assim, é uma coordenação do Senai, que eles têm os estudantes que vão montar o aplicativo para você, e 100% disso está sendo subsidiado pela União, por quem subsidia o Sebrae hoje e o Senai. Tá? Excelente, excelente, cara. Se puder depois passar o contato, acho que é um legado, inclusive, disso aqui, fantástico. Obrigado mesmo. Isso muito bacana mesmo. E aí a gente está fazendo o trabalho de começar... A Padaria Pet, a gente trabalhava muito com essa coisa de experiência de compra, né? Então, por isso que a loja física era muito forte para a gente, porque não é simplesmente um pet shop, o cliente ele passa por uma experiência de compra dentro da loja, assim. E com essa coisa da quarentena, eu acho que um dos desafios que a gente teve agora é aliar uma experiência de compra, mas ao mesmo tempo que ela seja virtual, e também agora fazer com que a gente sobreviva, e a sobrevivência de uma maneira de fazer isso realmente é delivery. Então a gente fechou uma parceria com o iFood, né? Hoje o iFood é uma plataforma que vai passar a divulgar e ser a plataforma de delivery da Padaria Pet hoje, né? Então acho que cada vez mais a gente tem que alinhar e balancear as nossas parcerias com outras entidades e outras empresas. E uma coisa que também a gente está fazendo assim, a gente tem uma loja no Oscar Freire, né? É um custo enorme, cara, tipo Sim. aluguel, tudo isso. A gente vai começar a compartilhar a marca. Estamos em fase aí de negociação, no seguinte sentido, se você, por exemplo, e aí as pessoas que têm interesse, quer ter um espaço dentro de uma prateleira, com uma prateleira dentro da loja nossa, na Oscar Freire, e eventualmente nas franquias, a gente vai começar a alugar uma parte do espaço para isso, entendeu? É uma forma da gente gerar... É um marketplace. É um marketplace físico, né? De repente. Isso já pensando na pós-quarentena já, né? Então, tipo, disponibilizar um espaço, porque eu vou ter um custo operacional de aluguel, então eu vou ter que, de alguma maneira, fazer com que diminua esse custo para mim. Então, essa é uma forma interessante, eu acho que vale a pena. E aí ficava o convite aberto para todos, se quiser, depois me perguntem, entre em contato comigo, que a gente pode conversar quem tem interesse de ter um espaço dentro do Oscar Freire, por exemplo, entendeu? Eu acho que é mais ou menos, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que trabalhar com esses compartilhamentos, que já era uma tendência, mas agora as coisas vão ser muito mais latentes hoje, diante de toda essa crise que a gente está passando, né? Muito legal. E aí, Bruno, o que você aprendeu, e assim, não só o que você aprendeu, você já falou, mas quais foram as principais oportunidades que surgiram aí? São muitas, acho que até pelos debates, onde a gente participa dos mesmos grupos, eu acredito que muitas coisas são parecidas até, né? Como a gente é multissetorial, eu vou tentar fazer um pouco setorizado, né? Então, por exemplo, a moda, vamos começar pela moda, que é a T-Flow. Até dá para fazer isso em Arquelau, fazer a moda dos cachorrinhos aí, para fazer um negócio legal. A moda nossa ela é muito aliada aos artistas, né? Então, o apelo da T-Flow ela é a marca dos artistas. A gente tem parceria com a maioria dos cantores sertanejos, principalmente, que são os mais vendedores hoje. Bruno Marrone, Jorge Mateus, todo o pessoal aí deve conhecer esses grandes cantores do Brasil e eles usam a nossa roupa em todos os seus shows. A gente tem parceria com muitos deles, né? E na moda, todos os shoppings, como está escrito aí, estão todos fechados, né? Então, foi onde nós mais sentimos. Chegou a dar 92% a menos de faturamento. Com todas as lojas fechadas, a gente tinha um pequeno trabalho de atacado. Então, nas oportunidades, nós fizemos nossa lição de casa, os projetos que estavam na gaveta, conforme foi bem colocado. A nossa venda de atacado, uma vez que as lojas também estão fechadas de roupa, mas quem vive as pequenas lojas, nós soltamos o atacado e de alguma forma ele faz essa venda, né? Outra coisa que nós fizemos foi o nosso online. Nós tínhamos um e-commerce da moda, até legal, com uma força razoável, mas nós paramos, nós não temos mais como ser amadores. Ou a gente entra de fato no online
e tentamos virar referência online também, no digital, ou a gente vai ficar para trás. Então, nós fizemos todo, independente do faturamento, analisamos essa gordura, fizemos toda a parte de investimento para soltar a parte de online. Já começou a dar resultado, né? A T-Flow aí, como ela é uma marca já é muito conhecida, ela tem um apelo muito grande, já existia, nós conseguimos aí já reverter uma boa parte do faturamento trabalhando online e também criando junto com os franqueados, né? Os nossos franqueados de loja hoje eles podem ganhar. Nós criamos uma parte aí para que eles possam investir no online junto com a gente. Nós abrimos para eles ganharem. O e-commerce era 100% gestão, faturamento e receita para a franqueadora. Nós abrimos para 50% ficar para a franqueadora e 50% para o franqueado, com investimento em todos os tipos de mídias, né? Desde AdWords, desde mídias sociais, Facebook, Instagram e tudo mais. Então, ela teve grandes oportunidades, né? E também o mais importante foi que a gente trabalha há algum tempo querendo virar omnichannel, né? Ter um estoque só e poder vender para qualquer lugar do país. Né? Então, a gente conseguiu evoluir muito nessa questão. Hoje, a gente colocou os estoques todos juntos, nós colocamos estoques inclusivos da loja e vende independente de onde está sendo a venda, a gente analisa a logística mais fácil para estar fazendo essa distribuição. Então, foi uma oportunidade muito grande da gente evoluir como empresa, né? Além de que, em todas as marcas, nós criamos as lives, né? Aproveitamos aí essa onda de live que está tendo, que hoje o contato, né? Até o futuro vai ser muito mais live, o futuro das reuniões serão muito mais de live, e a gente agora instituiu as lives com os franqueados semanais, né? Todas as segundas-feiras, todas as sextas-feiras, fazendo mais ou menos o que você falou aí, Rubens, com o time, né? Com o seu time de escritório, nós fizemos também com os franqueados. Então, a gente analisa de segunda-feira com toda a proposta da semana e, claro, tem um acompanhamento, isso live, né? Tem um acompanhamento da semana toda e na sexta-feira a gente faz um fechamento e já programando, troca uma ideia para ver o que a gente coloca na segunda-feira de trabalho para esse pessoal. As lives foram instituídas em todas as marcas, né? Pulando um pouco para o alimento, questão da alimentação, nós temos alimentação saudável e alimentação normal, né? No primeiro momento, que é o bastante, o que nos segurou aí com a maioria das lojas, nós não fechamos final, né? Nós fechamos na questão de não estar atendendo mesmo de acordo com cada cidade. Foi feita uma análise cidade por cidade se vale a pena ou não ficar apenas para o delivery, né? E a gente trabalhou de acordo com essa análise, né? 50% das nossas lojas continuam abertas trabalhando no delivery porque faz sentido, dá lucro financeiro ainda. Então a gente está trabalhando com o delivery. O iFood foi um parceiro muito forte aí com a gente. Fizemos várias campanhas juntos aí que conseguiu até aumentar. Isso é uma parte boa, né, da oportunidade. Ele aumentou as lojas que não trabalhavam delivery, hoje elas estão ficando profissionais em delivery. E quando voltar isso tudo, apesar de mudar um pouco a forma do consumidor, a gente acredita que vai ter o físico, é importante para ter a experiência de consumo, que o Arquelau falou, e também ter a questão do delivery online, aí, que é um futuro da alimentação. Já na alimentação saudável, a gente a gente não tinha e-commerce e a gente está em fase final de desenvolvimento de e-commerce. Também com estoque omnichannel, pegamos a mesma inteligência aí da T-Flow, que é a nossa marca de moda, e a Vida Leve está fazendo agora a parte de e-commerce. Então, a pessoa, hoje é um mercado muito latente, você vê até que está crescendo a quantidade de pessoas fazendo exercício, parece que a pandemia deu uma questão da pessoa, as academias fechadas, está todo mundo para a rua, pelo menos aqui em São José do Rio Preto, você anda, parece que tem mais gente na rua do que em casa, principalmente nos parques, aí, né? Até estão criando algumas sanções. Então, a alimentação saudável, a gente também entrou com relação ao e-commerce, que já está em fase final de desenvolvimento. Então, essa foi a maior oportunidade. E também, tudo isso, depois, como fechar aí o raciocínio, todos que nós vamos falar aqui, praticamente foi feito com todos, né? Então, essa aproximação do franqueado, todo esse trabalho foi feito. Então, paralelo a isso, nós escutamos muito mais eles, nós que chegamos com as nossas ideias e criamos juntos aí a 4 mãos todas as nossas estratégias de trabalho. E falando por último do nosso setor de serviços, rapidamente, no setor de serviços a gente trabalha a bens, seguros e créditos, a gente trabalha com vendas de seguros, créditos, consórcios, né?
e isso cresceu demais a procura. Tem estudos aí que quando a gente está em meio a crises, as pessoas ficam mais preocupadas em fazer o seguro de vida, em segurar. Então, nós, tanto em questão de franqueados novos, quanto em volume de serviço, nós crescemos em 20% aí na Bem Seguros e Créditos, né? E nós fizemos todo esse trabalho, né? A gente enxergou a oportunidade do online, do delivery, essa união com os franqueados foi uma oportunidade muito maior. Paralelo com os colaboradores, nós criamos como se fosse um CNPJ, né? A gente não sabe como que vai ficar, né? A gente imagina que vai ficar tudo bem aí, mas hoje eles se sentem muito como um sócio da empresa do que um funcionário da empresa. Isso foi muito importante, porque se eles não estiverem fazendo o trabalho deles, principalmente nesse momento, eles sabem que não vai ter faturamento, e o franqueado não tendo faturamento, não tem como manter a rede como um todo, né? Então, isso foi uma aproximação também das pessoas. Nós conseguimos segurar 100% dos funcionários, não desligamos ninguém, e estamos com esse sentimento de CNPJ, são todos sócios do negócio para manter e até sair dessa pandemia aí. Show de bola, Bruno. Muito importante, e várias oportunidades, né? Assim, é impressionante como que a gente pode enxergar como sair dessa, né? Não é à toa que falam, né, que se dividissem todas as riquezas do mundo para as pessoas, daqui a um tempo a riqueza voltaria para a mão dessas pessoas, porque a gente enxerga a oportunidade onde a gente só reclama. É uma loucura a gente pensar que não estamos passando por um momento difícil. Só que a gente não vai fazer uma live para falar de momentos difíceis. A gente vai falar sobre o que a gente aprendeu, o que a gente enxergou de frente. Muito obrigado pelo seu compartilhamento, foi realmente fantástico. Agora, nosso amigo Cauel. Não, muito bom. E eu começo falando sobre as oportunidades, sobre dois aspectos muito existenciais, né? O primeiro deles é que, diante desse cenário, nós, como seres humanos, como pessoas, como empreendedores, nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar melhor o nosso tempo. Até antes do Covid-19, a gente vivia, eu digo por mim, né? Eu vivia numa correria, negócios, reuniões, uma agenda superlotada, e muitas vezes a minha agenda consumia 120% do meu tempo. E hoje, com essa pausa, vamos dizer assim, com um momento de reflexão, como o Arquelau colocou, né, ele meditou, eu, no meu caso, fiz as minhas orações a Deus, pedindo sabedoria para tomar as melhores decisões. A gente consegue reorganizar também o software nosso, enquanto pessoa, dividir o tempo com a família, com os filhos, com os amigos e também nos negócios. Falando de oportunidades para os meus negócios, que são a CEO Food e a CEO Pine, a primeira oportunidade é que nós iniciamos um plano de aceleração muito agressivo. Então, nesse momento, que é o momento desse cenário, nós estamos fazendo os maiores investimentos com relação à infraestrutura, com relação a equipes, com relação à expansão do negócio, com relação a melhorias. Então, o nosso delivery, que até o momento do Covid era um delivery gastronômico, se transformou num delivery de tudo, com serviços, com carteira digital, com uma série de melhorias, porque nós ficamos avaliando exatamente isso, né? Nós temos um limão aqui, e ele é azedo. Nós não temos outra opção, nós temos que fazer uma limonada e acelerar, aproveitando essa alta demanda que todos os setores estão trazendo e que esta crise implica. Com relação inclusive nós tínhamos, como eu citei no começo, em dezembro nós fizemos todo um trabalho de consultoria na Europa, especificamente em Portugal e na Espanha, para expandir a CEO Food para lá. Fizemos uma pausa pelo período de quarentena que houve em Portugal. Portugal já reiniciou as atividades econômicas com restrições. Então, nos próximos 60 dias, nós devemos iniciar a operação da CEO Food tanto em Portugal quanto também na Espanha. A outra oportunidade, que é a outra marca que nós temos aqui no grupo, é que nós trabalhamos com meios de pagamentos. Então, muito forte o uso de maquininhas, que todo mundo está habituado, né? O comércio, o mercado que movimenta mais de R$1 trilhão, um mercado muito forte.
mas nós também lançamos o nosso meio de pagamento por links, que está sendo assim um sucesso absoluto nesse momento, né? Então, qualquer lojista, comerciante, profissional liberal, ele pode sim receber os seus pagamentos através de redes sociais, de e-mail ou WhatsApp, né? Sem nenhum contato presencial. Nós tivemos a bênção ou a sorte de, em meio a tudo isso, estarmos nos segmentos que estão crescendo. Porém, sempre aquele pensamento, aquela reflexão que todo empreendedor deve ter. Vamos investir, vamos nos poupar, vamos segurar. Qual é a nossa precaução com relação ao fluxo de caixa, né? Às vezes a gente não sabe, tem algo que está acontecendo, impactando negativamente todos. Aí não existe exceções. É a redução do poder de compra do consumidor, né? A gente está vendo aí diversas empresas, infelizmente, fechando as portas. Nós temos vendo diversas pessoas ficando desempregadas, mas nós temos as oportunidades. Tem as ações do governo oferecendo auxílio para aqueles que mais precisam, ações do governo também oferecendo, disponibilizando linhas de crédito para empresários, empreendedores, microempreendedores. Então, a nossa decisão, o nosso grupo, juntamente com os meus sócios, foi diante de tudo isso, nós precisamos acelerar. E acelerar de que maneira? Tivemos bastante tempo também para a gente fazer um planejamento organizado e que esteja alinhado com esse novo momento. Porque é um cenário novo para todos, né? Eu sou jovem ainda, 45 anos, mas não tinha me deparado com uma crise tão profunda, um impacto tão grande dessa natureza no Brasil e também no mundo. Então, a palavra de regra para o nosso negócio foi fazer um novo planejamento, considerando as novas variáveis, considerando os impactos do fluxo de caixa, considerando quais são as oportunidades e considerando também que mesmo após a gente passar isso, e eu quero crer, se Deus quiser, que nós possamos passar muito em breve, o mercado mudou, né? Então, existiam segmentos que trabalhavam muito com lojas de rua, que não vão ter muita opção, vão ter que se redesenhar. Então, tem novas características para o mercado, né? Os consumidores estão com novos hábitos. Então, todos nós estamos sendo testados, né? No fogo, literalmente, mas temos muitas oportunidades. Basta a gente olhar com otimismo, com tranquilidade, para que a gente tome as melhores decisões. Não, show de bola. E é isso, a tranquilidade não pode. Eu já vi pessoas, por exemplo, algumas grandes empresas, na segunda semana demitirem 150, 200, 300 pessoas, o que demonstra que às vezes também isso só aconteceu pela oportunidade, porque imagina, o cara nem sabia o que ia acontecer, né? A empresa não pode tomar uma decisão estratégica de dispensar pessoas de uma maneira assim, né? Estou só colocando aquilo que eu senti, que eu vi que faltou tranquilidade para muitos empreendedores. Aqui na Guia, a gente viu algumas oportunidades incríveis, principalmente de expansão, já que a gente aprendeu que o nosso treinamento pode ser 100% online. Isso também não tira que depois desse momento que a gente pode ter o treinamento presencial, tendo em vista a nossa satisfação dos treinamentos anteriores, a gente vai continuar nessa linha. Então, a nossa expansão ela ficou realmente mais fortalecida com isso. A gente continuou mantendo a média de vendas de franquia. Só para você ter uma ideia, a gente até agora estamos com 19 unidades vendidas esse ano, 8 unidades vendidas após o Covid, e a gente continua firme e forte, enfim, né? Até entendendo um pouquinho mais que as pessoas que vão entrar agora entram com uma atitude diferenciada. Eu tive, para vocês terem uma ideia, a nossa primeira operação na Europa, iniciando em Portugal, ele iniciou, só para você ter uma ideia, dia 15 de março. Dia 15 de março. E nesse dia, imagina, começou lá na semana que fechou Portugal também.
E em 2 meses ele já teve mais de 16 contratos de clientes, né? Já atingiu o break-even, ou seja, já estava ganhando dinheiro trancado em casa. Então, ou seja, nosso negócio também apareceu isso de uma maneira diferenciada. Outra oportunidade que surgiu foi um engajamento mais profundo com os nossos franqueados. Então, o número de lives, o contato, enfim, os nossos colaboradores se engajaram, assim, vestiram a camisa mesmo. O Bruno falou eles compraram o nosso CNPJ, compraram mesmo, né? E estão vivenciando isso, dando a vida para os nossos franqueados, e o franqueado reconhecendo isso. Para nós foi interessante. Até complemento aqui, a Silvia, nossa querida franqueadora aí de Kibis Club, perguntou se em relação à taxa de desligamento, qual é a taxa de desligamento? A gente tem uma taxa normal de desligamento, mas desde o Covid a gente ainda não desligou nenhuma unidade. Eu acho que as pessoas ficaram sem ter muita oportunidade. A microfranquia, às vezes acontece isso, né? O cara compra uma microfranquia, tem outras oportunidades, ele segue para frente, diferente de uma unidade, uma franquia que você investe bastante. Então a gente tem um distrato um pouquinho maior do que o normal. Porém, a gente, depois do Covid, a gente não teve nenhuma, mesmo porque dentro do nosso segmento, os nossos franqueados entendem, quando sair disso a gente vai bombar, porque a necessidade é grande. E para finalizar e partir aí para as perguntas, para a gente poder responder outras perguntas, inclusive essa da Silvia, uma das coisas que aconteceu foi que a migração de carteira, aquela que eu comentei antes, né, que foi aprendizado, a gente perde aqui, ganha ali, também trouxe novas solicitações de negócio. Por exemplo, um dos nossos novos clientes é o Grupo Trigo, que tem o Spoleto, o Cone, Le Bon Ton, onde, nesse caso, a gente entrou com um prestador de serviço de treinamento para franqueado, ensinando ele a fazer marketing digital. Isso a gente não tinha como um produto nosso. Então, surgiu essas oportunidades, a migração. Por quê? Porque simplesmente a gente não ficou preso ao modelo de negócio. A gente fica prestando atenção no que o cliente precisa. Colocar o cliente no meio talvez seja a solução de todos os modelos de negócio que vão precisar mudar. Então, é isso. E vamos partir para as perguntas. Aqui, vamos ver quem que já colaborou. Vamos lá? Quer que eu volte com você, Zé? Sim, Simone, coordena aí as perguntas. Vamos lá, deixa eu facilitar aqui para vocês. Então, a Ângela pergunta, uma pergunta para o Arquelau. Vamos lá. Quais são os principais insights desse benchmark que você fez com os outros países que já estão em outros estágios da crise impostas pela pandemia? Arquelau, se você puder contar um pouquinho mais para a gente, por favor. Tá, legal. Quando a gente começou a ver que a quarentena aqui ia se estender, eu comecei a conversar com vários empresários que a gente tinha conhecimento, tinha contato, tanto na China quanto em Taiwan, na Coreia e Alemanha, porque esses países eles sofreram lockdown quase 3 meses antes de nós, né? Então eu queria ter uma percepção melhor como é que estava reagindo o mercado em cima de um cenário que eventualmente ele estaria em queda, né? Assim, eu acho que todo mundo tá o comportamento deles também estão bem conservadores, assim. A perspectiva deles é que a normalização ela só vai correr em 12 a 18 meses só, né? Independentemente se começarem a reabrir daqui um mês, por exemplo, nesses países, possivelmente o varejo ele vai voltar ao normal só daqui um ano e meio. Outra coisa é que a gente já está trabalhando com o cenário, e aí acho que foi o Kewell que comentou. O ticket médio das compras elas vão diminuir consideravelmente porque o poder aquisitivo vai diminuir. Eu estou trabalhando num cenário de queda de 20%. Então, se de repente seu ticket médio for R$100, por exemplo, pode levar em consideração uns R$80 de ticket médio. Acho que isso é uma realidade que, independentemente se for aqui no Brasil ou se for em outro país, vai acontecer mesmo, tá?
Acho que uma tendência muito forte, assim, se você pensar um pouco macro também, é a questão de mercados que vão ficar mais protetivos, assim, né? Vão ter mercados que vão ser mais protecionistas, assim. Acho que isso vai acontecer também. Então, eu acho que é isso que, assim, são insights que foram vindo. Eu acho que a gente tem que ser realista. Eu acho que a gente tem muita oportunidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que trabalhar com o cenário de que não adianta a gente criar uma expectativa que o mercado vai voltar rápido. Não vai voltar, infelizmente. Acho que é uma questão da gente pensar onde está tendo oportunidade. E aí, ressaltando muito o que os outros colegas aí estão falando, acho que um outro ponto que é importante, se você tem liquidez, ou tem pouca liquidez, mas tem alguma oportunidade, acho que o mercado de fusão e aquisição também está muito forte. E aí, quando eu falo fusão, não é aquelas mega operações, nada disso. Se você trabalha com loja física, por que de repente não começar a olhar se tem algum estabelecimento que de repente pode virar uma oportunidade para você de compra também, né? Porque, na verdade, o mercado vai ter muita gente pendurada e está enforcado. Então, de certa maneira, também é uma oportunidade para você ver se o valor que ele vai vender o negócio dele para você vai ser bom ou ruim. Aí que vem as oportunidades, a verdade é essa, né? E aí o cara tem uma mega banco de dados, o cara tem uma base de bem intangível, que isso vale muito mais a pena você investir, às vezes. Então, acho que isso também vale a pena a gente observar, tá? Perfeito. Muito obrigada, Arquelau. A Helena pergunta para vocês como que vocês estão lidando com a questão da expansão nesse momento de pandemia e quais são os planos nesse sentido para a retomada, né? Tomando como base as oportunidades, né? Como que vocês estão lidando com essas questões? Por favor. Fiquem à vontade. Zé, quer começar com você, por favor? Rapidamente, para que os outros possam falar também. A gente aumentou o nosso investimento porque a gente acredita que vai sair. Então, no meu caso, onde é home base, a gente aumentou. Eu vendi 8 unidades depois do Covid. Acredito que a gente vai vender mais com grandes oportunidades. Mas eu precisei aumentar o capital e ter coragem. Precisa ter coragem. Agora, não é todos os modelos de negócio que você... Por exemplo, se eu tivesse um modelo de negócio baseado em shopping, eu teria reduzido. Simples assim. Então, vai depender do negócio. Então, pode falar. Vamos lá. No nosso caso, nós, no último mês, fechamos 25 novos franqueados. Como eu citei, nós estamos num plano de expansão acelerado. Nesse exato momento, eu estava há pouco ainda discutindo várias variáveis, fazendo um plano estratégico, pensando nos próximos 6 meses, ou seja, até o final do ano, e nos próximos 12 meses. Então, a nossa realidade, tanto da CEO Food quanto da CEO Pag, diante de todo o cenário, nós estamos em grande expansão no Brasil e também iniciando operações na Europa, a começar por Portugal e Espanha. Então, na nossa visão, é momento de acelerar. O nosso segmento ele teve uma demanda triplicada nos últimos meses. Inevitavelmente, nós fizemos algumas ações solidárias, demos isenções, fizemos parcerias. Então, ao mesmo tempo que nós tivemos um aumento significativo de trabalho, de demanda e de investimentos para que a gente pudesse suportar nos nossos sistemas e aplicativos toda essa demanda, nós não tivemos no mesmo período a receita. Então, também foi um desafio para nós, além da oportunidade, obviamente, a gente fazer investimentos para suportar isso, apostando no futuro, né? Apostando que o segmento cresce e a gente tem que fazer isso e também fazer uma contribuição aos colegas, aos amigos, aos lojistas e também à sociedade. Eu acho que todo empreendedor ele deve ter esse objetivo comum, né? A gente fala muito de propósito e propósito tem a ver com contribuição à sociedade. Então, a gente está em franco crescimento e pensando no todo. Legal. Quer falar rapidamente, Bruno? Vou falar rapidinho, então, se assemelha muito o que é home aqui na parte de seguros e serviços, né, seguros e créditos, e tanta moda, nós temos um sistema também que é home, esses aí se mantiveram, inclusive aumentou.
tanto investimento, faturamento, fechamento de novos negócios, né, as vendas. Já na alimentação, ela diminuiu tanto a procura, que é uns 50% a procura, e a venda, consequentemente, também, né? A gente tem um percentual de fechamento sobre... Só que o que você falou foi muito importante. O tipo de investidor que está entrando agora é com outra qualidade, vamos dizer assim, né? Então, o cara, ele entra já focado em abrir, não tem muito especulador nesse momento. E a parte boa também, quem entra nisso, é que os aluguéis, apesar do todo, os aluguéis, a questão operacional, a gente já entra com negociação de mínimo de 6 meses de carência para qualquer um que está fechando agora, carência de locação de ponto comercial. Então, hoje a gente consegue os melhores pontos, quem tem uma gordura aí para queimar, a gente consegue os melhores pontos com uma isenção de 6 meses e depois um aluguel muito mais baixo do que colocaria. Por exemplo, Arquelau lá está no Oscar Freire, um aluguel lá vai cair por 50% do preço, o cara que tiver para aguentar agora. Então, algumas pessoas estão entrando no negócio já tendo essa oportunidade de pagar mais barato e depois ter um contrato de 5 anos para poder retomar, né? Então, a gente fez uma estimativa dos próximos 6, 12 e os 5 anos do contrato para que a pessoa aproveite esse momento, inclusive, para ter a opção de conseguir aproveitar da situação lá na frente. Perfeito, Bruno. Muito obrigada. Antes de partirmos para as nossas considerações finais, eu gostaria de mais 2 perguntas da Silvia. A Silvia coloca, né? Ela entende que microfranqueados são muito vulneráveis nesse momento, pois não tem fôlego para aguentar a queda de faturamento. Como que vocês estão ajudando as unidades que estão com dificuldade financeira? Ela pergunta, quais medidas adotaram em suas redes e o que mudou no relacionamento com a rede durante esse período de quarentena? Sim. Uma coisa bem interessante, inicialmente, quando aconteceu tudo aquilo, pela negociação com os nossos fornecedores, a gente automaticamente cortou no mês seguinte 50% das despesas que o nosso franqueado tinha com a gente. Então, foi ali, eu falei assim, vai ser esse mês só, porque eu não sei como vai funcionar outro mês. E aí deu certo, o franqueado, eles adoraram, porque tinha franqueado que precisava, tinha franqueado que não precisava, então a gente tomou uma decisão linear. Até pelo tempo, até negociar com todo mundo ia ser difícil. Num segundo momento, a gente não teve mais. Daí, quando o franqueado pediu ajuda, a gente analisou o caso e em alguns eu prorroguei taxa. Daí, a partir de então, eu não bonifiquei mais. Daí, a partir de então, eu negociei mais, né? Então, entendendo que também a franqueadora precisa estar aqui para que, quando eles precisassem, né? Não adianta você falar, eu vivo, né, escutando de todos os eventos que eu vejo da BF, falando que o franqueador tem que viver de royalties. E daí você está vivendo de royalties, e daí tem o franqueador que eu vi nesse momento aí falando que deu 100% de royalties. Então vai viver do quê? Né? A gente precisa estar aqui. Esse foi um ponto que a gente tomou. Deixei para os meus amigos que quiserem colaborar. Respondi a pergunta da Silvia. Nosso modelo de delivery, nós desde o início, quando fundamos a empresa, a Silfood, nós procuramos atender todos os clientes, sejam restaurantes ou demais lojistas, com custo fixo. Então, diferentemente de outros apps, que tem um percentual sobre a venda, que varia de 10% a 27% por cada venda, no nosso negócio, nós oferecemos para todos os lojistas uma mensalidade, que vai de R$ 99,90 a R$ 149,90. Também temos a opção de pagamento direto no app, com taxas. E especificamente na época do Covid, nós oferecemos durante todo o período de pandemia isenção da mensalidade, ou seja, o lojista pode se cadastrar no nosso marketplace, no nosso aplicativo, ele vai ter todo o suporte, tudo que um outro teria, mas especificamente nesse momento de pandemia ele tem isenção total. Essa foi uma decisão nossa, com o objetivo de ajudar esse momento. Legal. Eu vou falar então agora. Bom, no caso de royalties, a gente prorrogamos o vencimento dos royalties de abril para eles pagarem em junho. Foi o que a gente fez, até a gente observar melhor o mercado e ver. E surpreendentemente não é um setor
que é na área de pet shop, a queda não foi tão brusca assim também com relação aos franqueados. Na verdade, eu até falei pro Zé, história engraçada, porque eu, como franqueadora, eu me prejudiquei mais do que eles, né? Porque a queda deles não foi tão acentuada quanto a minha, assim. Então, eu não tive problemas com relação ao relacionamento. Eu acho que essa coisa de relacionamento com franqueado, que eu acho que foi um aprendizado e uma oportunidade de mim, como o Zé falou, de me aproximar muito mais dos franqueados. Acho que isso que foi essencial nesse momento. E aí eu conto uma história muito bacana que eu acho que foi um webinar que eu vi da própria ABF, uma live que eles fizeram com o José Galó, o CEO da Renner. E ele começou a contar que ele tinha um acervo de 6.000 histórias de encantamentos dos colaboradores e diretores, gerentes, tudo isso. Ou seja, testemunhos de pessoas que participaram do dia a dia e contavam alguma coisa que fez o cliente dele se encantar. Cara, na mesma hora eu fiz um vídeo, mandei para todos os franqueados e falei, eu vou lançar um desafio para todo mundo aqui. Assim, eu quero que todo mundo conte uma história de encantamento que você passou dentro da tua loja, da tua franquia, e eu vou dar um prêmio, sim. Só soltei assim, vou dar um prêmio. Vocês têm até uma semana para me mandar. Cara, eu recebi mais de 25 histórias de encantamentos, assim, sensacionais. E eu comecei assim, obviamente com a autorização deles, eu comecei a compartilhar com todo mundo. Eu acho que isso gerou uma motivação, um engajamento dos franqueados e colaboradores dentro da empresa que foi assim sensacional, porque eles se sentiram fazendo parte daquilo, né? Eu acho que isso que vocês falaram muito de ser o CNPJ, né? É aquela coisa de, cara, eu estou fazendo alguma coisa por essa empresa, entendeu? E eu estou contribuindo de alguma maneira. Então, eu acho que isso que é muito importante hoje, não, em termos de relacionamento. E esse desafio deu tão certo que no próximo semestre eu vou fazer. Porque a maior riqueza que a gente tem hoje, eu acho que é isso, é essa coisa da gente ter um acervo de histórias de encantamento, que esse é um ativo Que ninguém inatingível. Assim. Tira. Ninguém tira de você. O concorrente não consegue copiar isso. Exatamente, cara. Você copia a plataforma, você copia metodologia, mas você não copia isso, cara. Esse acervo é um negócio muito importante, né? Então é isso que eu deixo aqui de recado para todo mundo. Quem tiver a oportunidade de fazer isso, faça que dá muito certo, gente. Legal. Simone, a gente já finaliza? Vamos lá. O tempo passa muito rápido. Chegamos aos momentos finais, mas eu ainda gostaria de pedir as considerações finais de cada um de vocês, né? A nossa mensagem final aos participantes. Então, Zé, eu vou puxar aqui e fecho com você. Combinado? Volto contigo. Combinado. Quero agradecer mais uma vez a ABF, todos os participantes. A gente teve online aí mais de 35 participantes. E eu desejo a vocês coragem, a todo mundo que está fazendo negócio. Além de ser franqueador, eu também sou franqueado de uma grande rede no Brasil que chama IG Piscinas. Minha loja é lá de Itu, é um sócio que toca. A gente também precisou ter coragem. A gente está conseguindo vender piscina, gente. Vender piscina nesse momento a gente está conseguindo lá. Então, não é fácil, a gente precisa ter coragem de empreender, coragem de enfrentar, coragem de mudar. Então, esse talvez seja o principal aprendizado e também a principal oportunidade que eu vi. Obrigado a todo mundo aí que participou. Forte abraço a todos. Muito obrigada, Arquelau. Por gentileza, sua mensagem final aos nossos participantes. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos aí pela presença, pelo convite da ABF também. Acho que, como palavra final, além disso que todo mundo está falando, que é coragem, eu acho que o legal é o que o El falou sobre resiliência, né? Eu falo muito mais do que resiliência, eu acho que a gente tem que ser o antifrágil, né? Se adaptar muito rápido às condições que hoje o mercado proporciona para a gente. Eu acho que uma coisa que eu acho que a nossa geração, né, que eu não aprendeu muito, e acho que essa geração nova, ela tem uma força muito forte, essa coisa de adaptabilidade, assim, né? Testar rápido, se não der certo, vamos partir para outra. Eu acho que é isso que a gente tem que ter agora, né? Essa conscientização de que
tenta um modelo de negócio. Não deu certo? Cara, acho que o grande diferencial hoje no mercado vai ser você ter essa capacidade de poder se remodelar em um intervalo de tempo muito curto, assim. E hoje você tem ferramentas tecnológicas para isso. Então, acho que é esse recado que eu deixo para todo mundo. Faça isso, que eu acho que vale muito a pena. Tá? Teste. Não deu certo? Vamos partir para outra. Mas testa rápido, tá bom? Valeu, gente. Perfeito, muito obrigada. Cauel, com você, a sua mensagem final aos nossos participantes, por favor. Legal, muito obrigado pela presença de todos, parabéns mais uma vez à BF pela iniciativa relevante, né? Bom, a vida passa muito rápida e uma coisa é certa, nós temos que estar preparados para o melhor, mas também para o pior. E eu pego a palavra do Arquelau dizendo o seguinte, é o momento de nós, empreendedores, termos sangue frio, para tomar decisões. Não dá tempo. A gente precisa se organizar e tomar as decisões, porque o tempo passa, o mercado certamente mudou. E claro, né? Viva bem, seja feliz, coloque as coisas nas mãos de Deus para que Ele nos ajude. E certamente nós teremos um país melhor, um Brasil melhor, um mundo melhor. E eu entendo que esse momento tem servido também para que nós possamos fazer mudanças, né? Eu costumo dizer para os meus amigos e as pessoas mais próximas e meus familiares o seguinte: a gente muitas vezes perde tempo tentando convencer outras pessoas, quando na verdade a única pessoa que nós conseguimos mudar somos nós mesmos. Então, meu entendimento é que nós temos uma grande oportunidade de mudarmos para melhor, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Bruno, por gentileza, sua mensagem final. Mais uma vez agradecer o convite, me deixar aqui à disposição também do que precisar. Acho que a gente, voltando ali na resiliência, que é a palavra do ano passado, na verdade a resiliência a gente enxerga aqui como desde sempre, né? Desde os nossos pais, nossos avós, o Brasil, o mundo, mas principalmente o Brasil, é uma montanha russa, né, para quem é um empreendedor. Ele, a cada X tempo tem uma nova crise, guardadas as proporções dessa, né, que é um pouco mais forte, mas a gente está sempre em crise, né, no país. Ou é política, ou é agora uma epidemia. Então a gente leva muito aqui, nós temos que ter algumas coisas. Positividade é o primeiro que a gente sempre leva, porque existe várias formas de ver a mesma coisa. Eu enxergo de uma forma, outra pessoa enxerga de outra. E aí, bate a mão aqui só um pouquinho. E a gente coloca sempre como a gente enxergar como positividade, né? Se a gente vê, tem gente que ganha um carro de presente e não está feliz, né? Não tem o que a gente fazer com essa pessoa, não tem. Então você enxerga as formas positivas, oportunidades, né? Os aprendizados com cada questão que acontece, ou você enxerga da parte negativa e isso só vai te ajudar a levar para o fundo do poço. E o principal que a gente trabalha aqui dentro da empresa é atitude. Muita gente tem ideia, sabe como fazer, o que fazer, cria-se estratégias novas, mas não tem atitude. Então, eu acho que, inclusive, tanto para franqueador, quanto franqueado, quanto qualquer pessoa na vida, a gente leva aqui uma palavra muito forte, que é ter realmente atitude, né? A gente tem que programar, tem que executar. Se não tiver execução, os maiores gênios não vão existir se não tiver execução. Então, eu deixo essa palavra aí. E a nossa frase aqui de todos os nossos colaboradores, nossos CNPJs internos e externos aqui, é que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Então, se você sonha e tiver essa atitude com a positividade, a gente pode chegar muito mais longe do que qualquer um possa imaginar. Tá bom? Agradeço novamente aí a oportunidade de estar falando um pouquinho. Perfeito, Bruno. Muito obrigada mais uma vez. José Rubens, volta contigo para o encerramento. Em nome de toda a BF, eu também agradeço muito por toda a contribuição de cada um de vocês, pela participação, disponibilidade, e também agradeço aos participantes que estiveram conosco nessa sessão. Zé, volto com você. Um grande abraço a todos. Eu sei que ficaram algumas perguntas. Depois, Simone, se você quiser mandar para a gente pode responder, né? Depois eu posso até bater um papo com a Silvia, que fomentou bastante. Quero agradecer mais uma vez a todos. E se você está vendo no canal do YouTube, não deixe de se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo e também mandar esse vídeo
para quem você acha que pode fazer diferença. Espero o convite pelas próximas. Obrigado toda a equipe da BF. Muito obrigada, fiquem bem, cuidem-se e nos vemos nas próximas. Até Tchau, mais.